Vamos trabalhar então? Coloca para mim a tela, Gabriel, por favor. Nós estamos aí terminando a nossa conversa e nós temos assumido aqui uma postura mais de conversa, mais informal. Nós temos abandonado nessa série de mensagens o estilo mais pregação, mais incisivo, para a gente poder trabalhar numa conversa, num diálogo com pais, com jovens, os adolescentes, assuntos que estão na nossa mente e estão diariamente nas nossas mãos e nas nossas vidas. Estamos falando sobre o posto logo existo. Semana passada, você que não esteve conosco, ou se você esteve conosco, é bom refrigerar a nossa memória sobre o que nós falamos. E nós falamos, pode passar para mim por favor? Acho que aqui travou. Nós falamos sobre o novo significado da palavra amigo, porque algumas pessoas fazem 30 amigos num dia só, e isso demora uma vida inteira para fazer, pelo menos uns 3 amigos, uma vida inteira para fazer amigos, e o Facebook deu um novo significado da palavra amigo. É possível que uma pessoa de 60 anos, quando fala a palavra amigo, não fala a mesma palavra que um jovem de 17, de 16 anos fala quando ele diz meu amigo. São palavras que mudaram de significado em virtude da mudança do nosso momento. Fenômeno psicológico do exibicionismo. Então, hoje nós temos a alegria de sermos curtidos nas redes sociais, temos a oportunidade de postar os nossos selfies, postar os lugares que frequentamos, as comidas que comemos, as pessoas que visitamos, como se nós fôssemos a última oportunidade, como se fosse a última oportunidade de nos expressar ao mundo. Então, o que nós estamos vendo é um exibicionismo sem tamanho, principalmente pelo fenômeno psicológico do like, gostar, curtir. Então o fenômeno psicológico do curtir no seu Facebook te faz sentir aceito, te faz sentir pertencente a um grupo, te faz sentir importante e reconhecido dentro de um momento histórico da sua vida. E também nós falamos sobre a democratização da fama. Facebook democratizou a fama. Antigamente, muito antigamente, para a gente ficar famoso na cidade, a gente tinha que sair na coluna social do jornal da cidade. Teve o jantar não sei do que, apareceu a foto de quem no jornal? Minha. Então nessa semana ninguém me pega, é a semana da minha fama. O Facebook democratizou a fama. Para que as pessoas que tinham que fazer algum feito notável, elas não precisam mais. Basta elas colocarem um vídeo, uma postagem, uma foto, um meme, que nós vamos falar daqui a pouco o que significa, e ela se torna então os seus 5 minutos de fama, ela tem a oportunidade de se aparecer ao mundo. Então o Facebook trouxe para nós o artista que está dentro de nós, ele trouxe o eu em cartaz e a gente passou então a ser democratizado e temos os nossos minutos de fama na nossa rede social. E por fim nós tivemos aqui, falamos sobre o distúrbio na construção da nossa identidade. Todo o desejo de aprovação do ser humano é a nossa falta de identidade como filhos de Deus. Todo desejo de reconhecimento e aplauso humano é a deficiência de sermos reconhecidos como filhos e a nossa identidade pautada e baseada, fundamentada na presença do nosso Criador. Falamos sobre Jacó que encontra Deus, e quando Jacó encontra Deus, Deus diz assim para ele: você não é mais Jacó não, o enganador, o mentiroso, a partir de agora você é o Israel, o lutador de Deus, e lhe dá ali a sua identidade. Então o Facebook cria em nós um selfie, uma imagem que nós queremos ser, quando na verdade nós não somos. E vivemos o nosso drama entre caráter e reputação. Não sei se você já sabe qual é a diferença entre caráter e reputação, mas caráter é aquilo que só você sabe que você tem, é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. E reputação é aquilo que os outros veem e o que você quer mostrar ao mundo. E muitos de nós estamos em busca da nossa reputação e esquecemos de trabalhar de fato o que é o nosso caráter. Deus tem um encontro com Jacó e encontra a reputação desse homem, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Só que Deus faz uma mudança de identidade, dizendo: você não é isso, você é lutador de Deus, a sua identidade é ser um servo fiel ao meu. E quando Jacó se encontra com a sua identidade, não de mentiroso, mas como lutador, então a sua vida é reescrita, reeditada, e isso traz um novo significado à sua existência. Portanto, todas as postagens do Facebook nosso é o desejo de sermos desejados, é o desejo de sermos amados, queridos e abraçados pelo mundo social, e quando na verdade mostra a nossa falha e a nossa fraqueza em nos encontrar aprovados e totalmente acolhidos pela graça de Deus, que nos torna filho da sua pessoa, e isso nos traz todo o significado da existência. Hoje, mais especificamente, nós vamos encerrar falando sobre o WhatsApp. Uma pergunta para você aqui, para a gente interagir um pouquinho. Nós falamos sobre Twitter, Facebook e WhatsApp. Vamos falar agora. Eu quero perguntar aqui, quantos aqui tem Twitter? Twitter, levante a mão, só quem tem Twitter. Isso, beleza. Mais alto, não precisa ficar com vergonha não, é legal, joia. Tem Twitter, beleza. Quantos aqui tem Facebook? Levanta a mão.
Olha, já melhorou, hein? Tá vendo? Já, tá vendo? Agora, quantos aqui tem o WhatsApp? Puxa vida, olha só. Quase que totalidade da nossa igreja tem o WhatsApp. Interessante que ela tomou a nova geração e a velha guarda. O WhatsApp ele não ficou restrito a alguns lugares. Inclusive, filhos estão presenteando as suas mães, netos estão presenteando seus avós com o celular smartphone. E nesse smartphone tem a oportunidade, então, de ele instalar um aplicativo onde ele pode conversar, enviar mensagens. E as pessoas da velha guarda, aí, da melhor idade, estão se saindo muito bem nisso daí, estão comunicando muito legal. Agora, nós precisamos entender que o WhatsApp ele tem uma identidade também. Assim como nós falamos que o Twitter, ele nos torna pessoas que estão seguindo alguém e que quer manifestar uma identidade de seguir e de buscar uma identidade para fora de nós. O Facebook quer buscar uma identidade ao entorno de nós. Nós agora vamos falar sobre o WhatsApp, que também tem umas características particulares. E antes de chegar nele, algumas curiosidades são importantes. Curiosidades do WhatsApp. Origem do nome. O que significa será o WhatsApp? Você já se perguntou sobre isso? Acho que desconfigurou um pouquinho lá na nossa fonte, mas tudo bem. O que é o WhatsApp? O WhatsApp é uma palavra inglesa de saudação. Por exemplo, é mais em torno de gírias, onde os jovens se encontram nos Estados Unidos ou países de língua inglesa e diz, WhatsApp. WhatsApp é, e aí? Qual é? Como é que tá? Isso é o WhatsApp. Só que aí o WhatsApp não é escrito assim, é WhatsApp. Então, aqui nós colocamos app, por quê? O WhatsApp app é WhatsApp aplicativo. E aí, aplicativo, simples. Então, muitas vezes você está usando um aplicativo, você não sabe nem por que é o nome. WhatsApp, o que significa isso? E aí, beleza? Qual é? É o nome do nosso aplicativo que está no seu celular aí. Ele é o caçula das redes sociais. Ele foi criado em 2009. Tem apenas, vai fazer ainda, agora acredito que em setembro desse ano, vai fazer os seus 7 aninhos. Malemar aprendeu a andar e a se comunicar, já é um fenômeno mundial. Já é um fenômeno de adesão, inclusive acima do Facebook, se tomar as adesões por dia. Julga-se que 1 milhão de pessoas faz adesão ao WhatsApp por dia. Ou seja, a cada momento que eu estralo o meu dedo aqui, 5 pessoas ao redor do mundo estão se cadastrando no aplicativo WhatsApp. Imagina só, eu estou agora na 9ª, 10ª, 50 pessoas, enquanto eu falava e estralava o dedo, já fizeram a sua adesão ao novo aplicativo WhatsApp. Impressionante, não é? O caçula das redes sociais. Outro, Jean Cohn. Ele é o fundador, um americano. Ele foi profissional do Yahoo, que tem lá no seu e-mail. Ele saiu do Yahoo junto com outro amigo e entregou o seu currículo na Google. A Google não aceitou o seu currículo, ele voltou e tentou o seu currículo na Facebook. E no Facebook também não foi admitido e aí ele inventou o WhatsApp. Colocou esse aplicativo e imagina só, estourou já o WhatsApp de aplicativos e de ser baixado em aqueles instrumentos de store, onde você abaixa os aplicativos e olha só. Foi vendido em 2014 agora por 22 bilhões. 22 bilhões, não é de reais, pessoal, de dólares. O que daria em torno hoje de 70 bilhões de reais. Então, uma coisinha que começou há 6 anos atrás, vai fazer 7, hoje já foi vendido por 22 bilhões, aliás, em 2014 foi vendido. Imagina quem comprou. Quem tem essa grana toda para comprar? Quem é um dos homens mais ricos da humanidade hoje? Imagine só, comprador, Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. Então, o Mark Zuckerberg tentou algumas negociações, imagina só, ele recebeu o currículo do cara e falou, não, seu currículo não é suficiente, tchau. Daqui uns dias ele tem que comprar a marca do camarada por 22 bilhões. Esse funcionário saiu caro para ele. Hoje, né, o Jean Cohn, ele é funcionário também da Facebook, ele tem participação nos lucros do WhatsApp, além de ter vendido a sua marca. Interessante como que é esse momento. Como desconfigurou ali, pessoal, um dos lemas do WhatsApp é sem propaganda. Você já viu propaganda de WhatsApp em algum lugar? Não vê. Não tem, o princípio do Jean Cohn é não fazer propaganda. É uma rede social que se multiplica por si só. Você tem? Não, não tem. Você tem? Não, não tem. Então abaixa, porque eu preciso falar com você. Baixa, que eu preciso. Isso aqui é fantástico. E esse fenômeno, sem nenhum centavo de propaganda gasta, tomou a nossa humanidade. Nenhum centavo de propaganda, de campanha publicitária foi feita em favor do WhatsApp. E o Brasil? Olha só o Brasil.
segundo colocado no ranking de usuários. É o segundo. Sabe para quem que a gente perde? Para a Índia. Um dos países mais populosos do mundo também, nós só perdemos para ele. Estima-se que a Índia tenha 70 milhões de usuários. E nós estamos aí apenas em segundo lugar atrás da Índia. Então o Brasil está em segundo colocado. Mas é uma por quê? Porque o nosso serviço de telefonia é absurdo no país, não é verdade? As nossas condições financeiras não são como de país de primeiro mundo, que tem acesso ao sistema de telefonia muito mais em conta e também acessível ao seu bolso. Por isso que nós instalamos o WhatsApp, porque ele é prático, ele é útil e, acima de tudo, ele é barato. Adeus aos torpedos, adeus aos 15 centavos por torpedo, adeus agora a créditos no celular. Eu posso fazer isso milhares de vezes sem pagar um centavo por isso. Agora, imagina só quantos usuários tem no mundo. 1 bilhão de usuários em 32 línguas. Então, já vai ultrapassar o Facebook, em média de 2 a 2 anos e meio, ele já vai ultrapassar o Facebook em usuários no mundo. 32 línguas, 1 bilhão de usuários estão conectados a isso. Agora, olha que interessante. Para manter 1 bilhão de usuários, sabe quantas pessoas trabalham no escritório do WhatsApp? Lá na Califórnia? 55. Seria uma das empresas de maior custo-benefício da história. 55 funcionários sustentam 1 bilhão de clientes. O que é isso, gente? Daria mais ou menos 40 milhões de clientes para cada funcionário. Impressionante. Agora, mais que isso. Perdão, eu apertei o botão errado. Voltou. 30 bilhões de mensagens por dia são passadas pelo WhatsApp. Julga-se que cada pessoa por mês envie 5 mil mensagens. Olha só. Quantos versículos da Bíblia você leu esse mês? Pastor, agora você me pegou, hein? A minha Bíblia lá, a última vez, ela estava em cima da onde mesmo? Onde que eu coloquei minha Bíblia? Eu não lembro onde está, mas quantos versículos da Bíblia você leu esse mês? Não, mas mensagem, pelo menos umas 3 mil mensagens você leu esse mês. Impressionante, né? Como é a nossa cultura. 50 milhões de imagens passam todos os dias pelo WhatsApp, pelo mundo afora. E mais interessante, os usuários de WhatsApp olham 23 vezes por dia o seu aplicativo. Enquanto o Facebook são 2 vezes a média de cada um, o WhatsApp é 23 vezes por dia. Você puxa o seu aplicativo e dá uma olhadinha para ver se chegou alguma coisa nova que você precisa responder. 23 vezes ao dia. Agora, eu acho que essa pesquisa está furada, porque eu acredito que a gente passe mais tempo. Mas a pesquisa mais atual é o seguinte: a gente passa 4 horas por semana em WhatsApp. Eu acho que é mais, mas as pesquisas mais recentes dizem que as vezes que você acessa o WhatsApp e desliga entre essa ida e vinda, você usa 4 horas por semana. Tem marido cutucando a sua esposa e fala assim: você já está com 20 horas, né? Tem esposa cutucando o filho, mãe cutucando o filho, dizendo assim: você já passou das 40 horas semanais, já pode ser registrado no WhatsApp, né? Já pode cumprir carga trabalhista. Agora, em média, 4 horas por semana é um tempo absurdo utilizado nesse aplicativo para simplesmente fazer conversações. Antigamente a gente comprava plano, né, de telefonia, 100 minutos por mês, lembra? Uau, 100 minutos por mês. Sabe quantos minutos dá isso aqui por semana? 195 minutos por semana em WhatsApp. Por semana. Aproximadamente 600 minutos por mês. E você comprava no seu plano 100 minutos por mês e aquele absurdo estrondoso que vinha na sua fatura. Vamos lá. E ele está quebrando as empresas de telefonia. Por isso que o seu WhatsApp às vezes sai do ar, porque que muitas vezes ele é alvo de muitas ações judiciais, porque a Oi, a TIM, a Vivo, a Brasil Telecom e todas as demais operadoras não estão satisfeitas com o rombo bilionário que eles estão sofrendo no seu cofre. Estima-se que no Brasil, já contabilizando desde a chegada do WhatsApp, as empresas de telefonia já perderam 236 bilhões de reais. Olha só. Já perderam muito dinheiro com a criação desse aplicativo, que é uma pedra no sapato nas empresas de telefonia no nosso país. Agora, qual o problema com o WhatsApp? Sinceramente, pensa comigo. Qual é o problema com o WhatsApp? Essa é a pergunta que a gente tem que responder aqui essa noite. Porque nós estamos falando de um aplicativo que viabilizou a comunicação. Gente, maravilhoso. Antes, quando eu viajava para fora do país, eu tinha que ficar preocupado. E agora? Como é que eu vou ligar para minha esposa? Como é que eu vou falar com ela? Meu Deus, é muito caro uma ligação do hotel. Eu não vou dar conta disso e tal.
hoje você viaja tranquilamente e está conectado. Manda um vídeo, amor das crianças. As crianças comendo na hora do almoço, eu vejo a vídeo milhares de quilômetros distante. É útil, é prático, é fácil, é muito bom. Qual é o problema com esse dispositivo? Por que a gente está falando sobre ele essa noite nesse lugar? Por quê? Porque não existe nenhum problema com o WhatsApp. Aí o seu filho agora, olha o sorriso no rosto dele, olha lá. Dá uma olhada no seu filho, vê o sorriso dele. Está vendo, mãe? O pastor falou que não tem nenhum problema com o WhatsApp. E a senhora já estava querendo desconectar-me, né? Qual é o problema? Eu vou dizer para você. Nenhum, mais uma vez, nenhum problema com o WhatsApp. Por quê? Porque esse é o símbolo. Plataforma de troca de mensagens instantâneas que facilita a comunicação entre as pessoas. É isso que é o WhatsApp, gente. É uma plataforma de comunicação, de mensagens instantâneas que facilita, que viabiliza a comunicação entre as pessoas. Isso é fantástico. Agora eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Qual é o problema com o WhatsApp? O que você vai me dizer? Nenhum. Certo? Tem pai que está engasgado com isso aqui. Calma aí, eu vou chegar lá. Qual é o problema do WhatsApp? Tem uma esposa que está engasgada e marido também. Mas calma aí. Qual é o problema do WhatsApp? O problema do WhatsApp é você. O problema do WhatsApp não é o aplicativo. O problema do WhatsApp é quem usa o aplicativo. É você. É você adolescente, é você marido, é você esposa, é você mãe, é você pai. É você que é o problema do WhatsApp, não é o aplicativo em si, que veio para facilitar as coisas e nos auxiliar no processo de comunicação, principalmente quem está longe. Agora a gente vê muitos jovens e adolescentes conversando entre si no intervalo das aulas com o WhatsApp, gente. Apenas 10 metros de distância, uma mandando mensagem para a outra. O que você tirou na nota? O que você tirou na prova? Eu tirei 8 e você? Eu tirei 7. Puxa vida, vou pegar a recuperação. Olha lá, 10 metros de distância. O WhatsApp não foi feito para isso, pessoal. Não foi feito para isso. É para conectar pessoas que estão distantes, não pessoas que estão próximas, mas é o que está acontecendo. Então o WhatsApp, o maior problema do WhatsApp é você. É como você usa. Tem um vídeo aí que mostra uma mãe desesperada com o uso do WhatsApp. E é impressionante o apelo que ela faz. Ela apela à ONU, ela apela aos exércitos brasileiros, ela apela a tudo que é autoridade para conseguir libertar a sua filha. Olha aí esse vídeo, por favor. Não aguento mais minhas filhas no Zap. Vai, levanta de manhã, tá escovando o dente no Zap. Vai arrumar o quarto no Zap. Vai tomar banho no Zap. Vai comer comida no Zap. Pelo amor de Deus, pedindo ajuda para as autoridades. Alguém faça alguma coisa, que eu não aguento mais. Eu vou me suicidar. Eu não aguento mais essa coisa de Zap. Isso é um inferno. Isso estragou a minha vida. Eu chego do serviço, nem as calcinhas estão lavando mais. Até as calcinhas estão deixando para me lavar. Eu não aguento mais. Por favor, a autoridade que tiver alguém me escutando, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tô quase infartando. É uma de 20 e outra de 18. A vida deles é Zap. É Zap de manhã, é Zap no almoço, é Zap na janta. Eu não aguento mais. Olha o status do guarda-roupa. Meu guarda-roupa elas arrumam mais. É a louça suja na pia. É o banheiro sujo. Eu não aguento mais. Alguma autoridade me ajuda. Eu tô descabelando, pelo amor de Deus. Chega de Zap. Tem que ter uma autoridade, pelo amor de Deus, porque não ajuda. É um apelo desesperado de uma mãe. Agora, eu acredito, você adolescente, jovem que está aqui e mora com os seus pais, que esse reproduz o apelo da sua mãe também. Ela ainda não deu esse piti. Ela ainda não saiu da casinha lá na sua casa, mas em breve pode ser que ela faça a mesma coisa. Então, se você não quer ver a sua mãe caindo nas redes sociais, né? Se você quer preservar a imagem da sua mãe, olhe como você usa esse aplicativo. Senão daqui a pouco ela vai aparecer apelando à ONU, às autoridades, né? Até as autoridades superiores para poder dar um basta em tudo isso. Portanto, quando a gente olha para o WhatsApp, eu entendo que, na verdade, você que é o problema. Isso gera o desconforto de ter esse aplicativo no celular que está destruindo muito dos nossos relacionamentos e afetando a nossa maneira de viver como família. Então, o uso que você faz desse aplicativo determinará se ele é útil ou se ele é prejudicial. O aplicativo não é ruim, pessoal, mas o uso que você faz dele vai determinar se ele é útil ou se ele é prejudicial.
Inclusive, já dá para ganhar dinheiro com o WhatsApp. Não sei se você sabe a respeito disso. Se você quer ganhar dinheiro rapidamente com o WhatsApp, se você quer, de fato, assim, se prosperar com o WhatsApp, você faz o seguinte, desliga o WhatsApp, vai trabalhar. Depois de 30 dias, é provável que já venha o primeiro salário. E você vai ganhar dinheiro desligando seu WhatsApp. É uma forma hoje de a gente conseguir, né, ganhar dinheiro com o WhatsApp. Então, é a forma como a gente usa. As pessoas não trabalham, a produtividade está caindo, né? A concentração e as responsabilidades estão diminuindo, porque as pessoas estão presas a esse aplicativo de uma maneira prejudicial e não estão usando corretamente. Portanto, o que é que está trazendo de mal-estar para a nossa sociedade? O que está trazendo de mal-estar para a nossa sociedade não é simplesmente o WhatsApp. É a maneira como a gente lida e relaciona com as redes sociais. Inclusive, hoje a gente pode dizer claramente que só depende da gente para usar corretamente isso. E onde a Bíblia fala a respeito disso? Impressionante. Lá em 1 Coríntios 6,12, Paulo fala, não sobre o WhatsApp, mas ele fala sobre todas as coisas que nós vamos usar. Todas as coisas que nós vamos utilizar. E Paulo começa dizendo assim, tudo me é permitido. Se você quiser abrir a sua Bíblia, quiser acompanhar no telão, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa é a palavra. Em outra tradução diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me permitir dominar por nenhuma delas. Então, a questão do WhatsApp é a seguinte, é quem está dominando quem. Não é usar o WhatsApp. A questão é quem está dominando quem. Eu já me peguei, irmãos, dominado e enfeitiçado por esse sistema. Porque é impressionante como o homem é. Mulher consegue digitar, né, andando. Mulher consegue digitar fazendo alguma tarefa. Mulher consegue fazer as coisas e digitar ao mesmo tempo. Mas o homem é impressionante. A hora que chega uma mensagem, eu, por exemplo, a minha casa, do portão até a minha casa, dá mais ou menos uns 30 metros de caminhada, que é um sobrado no fundo do terreno de 50. Dá uns 30 metros. A hora que eu chego em casa e vibra o meu celular que pegou a minha Wi-Fi, eu paro 15 metros no meio da garagem e começo. Paro, eu não consigo caminhar digitando. Eu não consigo chegar em casa. Eu já olho e falo, preciso responder. Ai, eu esqueci de falar com o camarada. O que ele vai pensar de mim? Ficou azulzinho. Ele viu que eu li. Agora ele vai achar que eu não gosto dele, que eu não quero falar com ele. A pressão do WhatsApp sobre mim me faz parar no meio do caminho de casa e simplesmente estagnar. Chego da festa das nações, 00:30 em casa, os pés doloridos, doendo. Simplesmente chego, tem 12 mensagens para responder e ver. Eu paro em pé, onde eu estou, em vez de sentar. Entendeu? Senta, meu filho, estou falando de mim. Senta, eu paro em pé na cozinha de casa e começo. Meu Deus, preciso responder isso aqui. Esqueci de avisar o cara sobre isso. É impressionante como isso nos enfeitiça, como nos toma. Então a questão não é usar o WhatsApp, é quem está dominando quem. Se é você que domina, ou se é ele que domina você. No final nós vamos passar algumas dicas para como lidar com isso. E eu quero junto com você colocar em prática algumas coisas para que melhore a minha qualidade de vida e que você não me veja no meio do quintal parado como uma múmia lá se passar na frente da minha casa. Eu quero decidir por isso. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é o problema que nós estamos vivendo hoje, muito mais relacionado a uma doença. Nós estamos doentes e surgiu um vírus muito mais intenso. Porque nós estamos mais escravizados do que conectados. Então, esse é o contexto nosso. Quem domina quem? Você está conectado? Que bom. Estar conectado não é ruim, gente, é bom. O problema é estar escravizado. O problema não é estar conectado. O problema é ser escravizado e pisado por isso. E quantos de nós nos sentimos assim? Quantos de nós nos sentimos assim? Escravizados. Mudou o nosso contexto, mudou a nossa vida. Hoje em dia você vai no psicólogo e fala para o psicólogo assim, olha, ele pergunta, qual é o seu problema? Aí você começa a relatar. Aí eu não consigo ficar com a cabeça erguida, eu estou sempre olhando para baixo, eu estou sempre isolado das pessoas, eu estou sempre afastado da humanidade. Doutor, o que eu tenho? Ela olha para você e diz, você tem um celular. É isso. É isso que você tem, olha a condição. É a nossa trágica história hoje.
Muitos de nós estamos dominados pela rede social e não estamos dominando. É uma coisa que melhorou nossa qualidade de vida, gente. Deveria melhorar, na verdade. Deveria melhorar nossa qualidade de vida, mas está piorando porque ela nos domina e não nós que a dominamos. É a mesma coisa do dinheiro. É ruim ter dinheiro? Não é ruim, gente. O problema é quando o dinheiro domina você e você não domina o dinheiro. É pecado ser rico na Bíblia? Não é pecado. Jó era o homem mais rico do mundo. Ele era o Mark Zuckerberg da época. Não sei o que ele criou, mas ele tinha muita grana. E Deus diz, viu meu servo Jó, o homem mais rico do mundo. É justo, é íntegro, se desvia do mal e não há ninguém como ele sobre a face da terra. Não há problema em ser rico. O problema é quem domina quem nessa história de relação com as finanças. A mesma coisa das redes sociais. Então, esse contexto de escravidão tem gerado em nós o desejo de encontrarmos um remédio para a doença. Inclusive, existem algumas especulações de que já existe a pílula anti-WhatsApp. Eu não sei se você consegue ler ali, mas está em inglês. Man, 1 tab, and woman, 3 tablets. Homem, 1 por dia e mulher 3 por dia. Oh, que preconceito, né, meu? Que preconceito. Então, homem tome 1 por dia e mulher tome 3. Mas por que será, né? Interessante. Então, vamos pensar um pouco sobre isso futuramente. Então, já virou um sinônimo de doença. Então, hoje, essa nova doença, a gente está preocupado em vacinar contra a dengue, contra o zika, contra a chikungunya, contra o H1N1. A gente está preocupado com essas doenças virais, e é verdade, é importante, mas a gente está deixando de se preocupar com essa nova que está surgindo na humanidade, que é a doença atual. Essa doença não existia, há pelo menos 7 anos atrás, essa doença não existia. Como é que chama essa doença? Essa doença se chama nomofobia. Não é homofobia, pessoal, é nomofobia, que significa a nossa dependência exclusiva e total dos celulares. Nomofobias é uma palavra em inglês, no mobile phone phobia. Isso significa que, em outras palavras, medo de ficar sem celular. Então, nomofobia é uma palavra inglesa, americana. Olha lá, você já vê as iniciais, no, mo, fo, e aí você olha lá na nossa palavra em português, medo de ficar sem celular. Se você digitar no Google, já tem tratamento para nomofobia. Se você digitar no Google, já tem clínicas de recuperação para nomofobia. Porque é um vício, é uma relação de doença. Inclusive, existem algumas imagens na internet de pessoas que estão com o braço esticado, com o fio do carregador amarrado, como se fosse se drogar, e injetando o seu iPhone, o seu Android na veia. Porque a relação disso é de dependência. A relação é de um viciado com uma coisa química. Nomofobia é doença, gente. E não é uma palavra nova, simplesmente do vocabulário que a gente está brincando aqui. É uma doença séria, que traz sobre nós sintomas claros de dependência do celular. Inclusive, não dá para a gente passar todos os sintomas que tem, e não dá para falar sobre todas as imagens, mas eu quero citar alguns sintomas de nomofobia aqui com vocês, para ver se você não é um nomofóbico. Se você também não tem esse problema. Primeiro sintoma de quem é nomofóbico: incapacidade de desligar o telefone. Entre na igreja, irmãos, por favor, desliguem o seu telefone. Desligar? Vou colocar no silencioso, pode ser? Quem sabe, silencioso resolve, né, pastor? Não vai fazer barulho. Não, irmão, desliga o seu celular. Eu não consigo, pastor. Simplesmente o botão power não existe no meu celular. Eu procuro e não dá. Ele é ligado 24 horas. Não dá nem para tirar a bateria mais. A bateria é acoplada nele, pastor. Então, a incapacidade de desligar o telefone. A pessoa, ela tira o dia de folga, ela não desliga o telefone, ela tem que ficar ligado. Ela não tem ninguém para atender, não tem ninguém para que ela ouça falar. Mas vai que o meu pai tem um acidente, vai que o meu filho que está viajando precisa de mim. Irmãos, eles vão te achar. Você sabe que quando alguém quer dar uma notícia ruim, vai te achar de qualquer jeito. Não se preocupe com isso. Agora, o nomofóbico, ele não consegue desligar o celular. Não consegue. Seja no dia de folga, no dia de descanso, em qualquer momento. Outro sintoma do nomofóbico: ele tem uma verificação obsessiva do visor do celular. Você conhece alguém assim? Não vale cutucão, gente. É pra gente essa palavra. Vamos lá. Pega o celular. E aí, cara, tudo beleza? Tudo jóia? Rapaz, não sei o que, tal, não sei o que.
Ah, não, beleza, não chegou nada. Ufa, graças a Deus, não chegou nada. E aí você vai lá com a gente, lá, domingo à noite. Cara, estava pensando e tal. O e-mail chegou, eu preciso responder esse e-mail. Então, eu estou pensando aqui e tal. É aquela sensação de que você precisa olhar o visor para ver se chegou uma mensagem, chegou um e-mail, se alguém curtiu aquela última postagem. Então, se as pessoas olham 23 vezes por dia, o seu WhatsApp, quantas vezes será que ela olha por dia o seu celular, o visor do seu celular? Tanto é que hoje as lojas de assistência técnica, pessoal, estão ganhando uma grana lascada em cima da gente, com o botão power. De tanto que você liga e desliga, aquele botão power ele vai desgastando. Então algo que deveria durar 3, 4, 5 anos, hoje dura 9 meses, 1 ano, e você tem que trocar lá. E aí você tem que pagar R$70, R$80 por uma pecinha que ele faz uma solda, que ele gasta 3 a 5 reais para fazer aquela solda de estanho. Vocês estão vendo? Porque liga e desliga. E o seu celular não tem problema desse, né, Marquinhos? O celular do Marquinhos não precisa disso. Depois vocês vão olhar o celular do Marquinhos, que ele é muito orgulhoso de ter esse tipo de celular. Mas a verdade é que esse liga e desliga constante é a vontade de olhar o visor. O telefone do Marquinhos, por exemplo, só avisa que tem gente procurando ele quando toca. Né? Ué, tem alguém me procurando, tocou. E deveria ser assim, não deveria? Que nem esses dias, nós avisamos as pessoas de uma atividade que teria entre os homens, né? E mandamos aí pelo WhatsApp. E para o Marquinhos tem que ligar, porque ele não tem. Aí, chegamos aqui, algumas pessoas falaram, rapaz, eu não estava sabendo, cara, eu não estava sabendo e tal. O Marquinhos bateu no peito e falou assim, tá vendo só? Eu não tenho WhatsApp, porque daí o pastor tem que ligar para mim, tem que me avisar. E é isso aí mesmo. Liga, desliga, a gente tem que ficar o visor. Porque vai que alguém me chamou. Gente, se alguém quiser te chamar, vai ligar para você. O que a gente precisa e o que a gente criou no WhatsApp é a conversa fútil, inadequada e superficial. Então o nomofóbico ele tem que verificar o visor do celular. Inclusive existe hoje uma doença chamada síndrome do toque fantasma. Já ouviram falar sobre isso? Síndrome do toque fantasma. Quantos de nós não temos a síndrome do toque fantasma? O celular está tocando. Está vibrando, está tocando em algum lugar, eu estou escutando. E não é, gente, é o comercial da televisão, o carro passando lá fora com a música de fundo, anunciando a festa das nações. Não é o seu celular, é a síndrome do toque fantasma, que é acabar a bateria. Meu Deus, já está com 35%, vai acabar a bateria do meu celular. As pessoas não conseguem mais hoje olhar para o seu celular e ver a bateria acabando. Isso dá uma inquietação, uma palpitação e outras coisas mais. Ali está, pessoal, difícil de ler, mas colocar relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares e relacionamentos da vida em risco. Não é verdade? As pessoas colocam hoje a vida em risco por causa do WhatsApp. Eles colocam o trabalho em risco. Estou nem aí se meu chefe chegar. Eu coloco o WhatsApp mesmo na frente dele. Então vai perder o seu trabalho por quê? Estou nem aí com aquela mulher, fica no meu pé. Eu não tenho nada no meu WhatsApp para esconder dela. Eu quero usar, ela fica na minha cabeça para mim deletar. Vai perder o casamento por causa do WhatsApp. As pessoas hoje, o nomofóbico, ele não está nem aí com o trabalho, ele não está nem aí com a família. Porque o que importa para ele é a rede social, ele precisa estar conectado. E tem gente que coloca a vida em risco, pessoal, dirigindo com o WhatsApp. Não vou nem citar nomes aqui, mas existe um irmão entre nós, né? Há um irmão entre nós, talvez alguém fale assim, por acaso sou eu, pastor? Não. Há um irmão entre nós que bateu o carro por causa do WhatsApp. O WhatsApp no meio porque hoje, eu não vou nem perguntar, irmão, não dirija o carro com o seu celular no meio das pernas ali, para se tocar você atender. Não faça isso. Inclusive diz hoje que 40% dos acidentes automobilísticos são causados pelo uso do celular, ou mandando mensagem ou atendendo o telefone. 40% é uma estatística mais atual dos acidentes de carro. Pessoal, uma pessoa pode ser atropelada, uma pessoa pode morrer por causa do WhatsApp. Então, essa pessoa estava dirigindo seu carro, e aí um irmão da igreja mandou uma mensagem para ele. O irmão da igreja mandou uma mensagem, tal, num momento indevido, mas o irmão não vai saber, né? E aí o irmão foi atender o WhatsApp, pum, bateu no carro da frente. Resultado, carro na oficina por muito tempo. E o irmão da igreja, né, na brincadeira, quer o reembolso do outro irmão que mandou o WhatsApp, porque ele mandou na hora errada. Não, isso já é o cúmulo, né?
Então, são coisas que mudaram, né? Antigamente a gente falava de acidente numa outra perspectiva, mas hoje acidente está relacionado, inclusive, até ao nosso uso indevido do telefone. Coloca a vida em risco, pessoal, a vida em risco. Mentir sobre o tempo gasto na rede. E aí, quanto tempo você ficou? Eu nem fui, nem entrei na internet. Mentira, porque quando a pessoa é viciada, você fala, você usou? Ou seu cara de pau, você usou? Você está com o olho vermelho? Fala, não, é que entrou um cisco no meu olho. Então o cara de pau, ele mente quando ele é viciado. E da mesma coisa quem é viciado. O nomofóbico, e aí? Você acessou o WhatsApp hoje de novo? Não, nem acessei não. Você postou aquilo lá de novo no Facebook? Não fui eu não. Teve um vírus que entrou no meu computador. Né? Então vai nesse sentido. Digitar mensagens enquanto dirige. Eu já falei sobre isso com vocês. Então são sintomas da nomofobia. Isso aqui é uma pesquisa americana, não vou ter tempo de passar com vocês, mas em outras palavras aqui eu vou só falar. 66% da população hoje sofre com nomofobia. Gente, a cada 10 pessoas, é uma pesquisa nos Estados Unidos, a cada 10 pessoas, quase 7 sofrem de nomofobia, da dependência do celular. Você já viu muita gente que sai da igreja e fica assim, ó. Né? Assim, o cara sai do carro e... O cara entra no banco e é a síndrome nomofóbica de, será que o meu celular está comigo? Né? 66%, 70% das mulheres, elas admitem que tem uma ansiedade com a separação do telefone. Separou do celular, cadê meu celular? Cadê o meu celular? Né? E elas colocam na bolsa. E aí na bolsa que não acha mesmo, né? Se quer perder o celular, coloque na bolsa. Inclusive algumas pessoas falaram que, por que bolsa tem zíper em cima? Ele deveria ter embaixo. Porque o celular está sempre lá no último, não é verdade? E aí começa aquela procuração que não tem fim. Inclusive, maridos, não se preocupem com as suas mulheres. Mulheres, elas não têm celular, elas usam celular. É igual orelhão, ela só vai para ele quando precisa. Quantas vezes você já ligou para sua esposa e ela não atendeu você? Porque ela não tem celular, ela usa celular. Outra coisa interessante é que hoje as pessoas não estão mais atendendo as ligações. Por quê? Porque ela coloca em silencioso, ela não aguenta mais os grupos, ela não aguenta mais as mensagens apitando, ela coloca em silencioso. A hora que ele vê, tem 7 mensagens perdidas. Então, 66% das pessoas aqui embaixo, 66% das pessoas, elas dormem perto do celular. Né? Nomofóbico, tá? O celular coloca na cabeceira da cama. 47% das pessoas hoje, elas veem o celular antes de dormir. Gente, é impressionante. Hoje mudou-se muito. Agora eu quero falar com vocês sobre o prejuízo. Qual é o prejuízo de tudo isso? Os relacionamentos ficaram superficiais. E no WhatsApp ficou mais superficial ainda. Por quê? Porque hoje você não precisa mais falar no WhatsApp. Você não precisa se expressar no telefone. Você não precisa dar entonações de vozes. Você simplesmente manda um emotion. O Emorion, né, que na verdade essa é a tradução, que são as figurinhas. Você manda um coraçãozinho, né? Você manda um joinha. Aí o cara manda uma mensagem de aniversário para você, né? E fala, rapaz, você é um cara especial para mim. Você é um cara que, puxa, faz parte da minha história. Que bom, eu lembro aquela vez que nós fomos lá no Lago Tabocó. E a gente nadou junto lá. E a gente brincou lá quando a gente era adolescente. Eu lembro que você pegou lá aquele negócio que a barriga fica grande. E eu lembro, rapaz, tudo que nós passamos junto, né? O cara escreve tudo no WhatsApp. Aí, gente, o que ele recebe de retorno? Pô, meu. Isso destrói qualquer relacionamento, não é verdade? O cara gasta tempo, gasta massa cefálica, ele se dedica àquilo, aí quando ele espera que um amigo vai derramar uma outra mensagem grandiosa sobre os melhores acontecimentos da infância, o cara manda um joinha, é isso, é joinha. Né? E entre os grupos de oração da igreja? Irmãos, vamos orar pelo fulano de tal que está internado. Aí... Eu vou perguntar para vocês. Eu não vou aguentar. Ficou superficial, irmãos. Eu vou perguntar para vocês. Fala, Deus. Quantos de vocês oraram? Vamos orar por irmão. Ele está num caso grave. Gente... Pergunta onde o irmão está, faz uma visita para ele, sei lá, entendeu? Vai para a família, liga para a família. É assim que a gente se relaciona quando pede oração, não é mãozinha junta, gente. Então, né? Então essa
relacionamentos, caras superficiais, em termos de sorrisos, né? Por exemplo, você manda aquela carinha, não sei se está aqui, aquela carinha de gargalhada. Quantas vezes você já chorou de rir? É difícil a gente chorar de rir, mas qualquer coisa que alguém manda para você, você manda carinha chorando de rir. É mentira, você não está chorando de rir. Você está fazendo a outra pessoa se sentir bem com uma brincadeira que ela fez. Não é verdade? Então, os relacionamentos ficaram superficiais. Vamos seguir. O isolamento do mundo real, né? Hoje a gente vê isso principalmente entre os nossos jovens. Essa é a imagem que eu vou passar para vocês. É uma imagem forte que configura a nossa geração. É assim: zumbis, totalmente isolados do mundo e presos às suas redes sociais, né? Isolamento do mundo real é mais um resultado. Problemas de comunicação, né? Você não consegue mais entender o que um jovem fala, o que um adolescente fala, porque ele é acostumado a mandar joinha, ele é mandar sorriso, ele é acostumado a mandar mãozinha junta. Aí quando você vai falar com ele, não sabe falar palavras, ele queria mostrar cartaz para você, ó, aqui estão as carinhas que eu queria comunicar. Falta de coragem para enfrentar conflitos. Gente, olha, com todo respeito, viu? Você jovem, se você terminou um relacionamento por WhatsApp, que canalice, hein? Pô, que sacanagem, hein? Terminar relacionamento por WhatsApp, para com isso. É falta de coragem, meu. Chega lá e fala assim, ó, não gostei, não quero mais, e não vai dar certo, não vai rolar. Pô, vai lá e fala isso, meu. Agora, terminar relacionamento, pedir demissão por WhatsApp, entendeu? Não vou mais trabalhar amanhã, eu estou saindo desse emprego aí, que é uma porcaria. Seja corajoso, encare as pessoas. O WhatsApp está transformando a nossa cultura nisso aí, a falta de coragem para enfrentar conflitos. Distração e falta de concentração. Você estava fazendo um negócio, entrou uma mensagem, você já perdeu, cara, perdeu. Na sua casa, pais, não deixe os seus filhos ir com o celular na escola. Se você precisar falar com ele na escola, você liga na coordenação e manda avisar. E você sabe onde ele está? Não deixe seu filho ir. Eu sou professor do ensino médio. Não deixe seu filho ir com WhatsApp ou com celular na escola. Ele não precisa disso na escola. Se acontecer alguma coisa, você liga para a coordenação ou a coordenação liga para você. Mas ele não precisa de celular na escola. Mantenha essa coisa na sua casa sob a sua supervisão. Porque a distração é imensa. Imensa. Exposição da intimidade. Aqui, pessoal, eu quero gastar 2 minutos com vocês a mais. Olha. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existem 2 palavras no vocabulário dos nossos jovens: os nudes e o sexting. Sexting significa nudes, postagem de fotos nuas. Como as pessoas acham que os seus WhatsApp são invioláveis e são deles, então elas ficam segurando, elas acham que elas podem ser quem elas querem atrás das câmeras. Então uma menina começa a conversar com o seu amigo, o seu paquera. E o seu paquera, naquela lábia de safado, de canalha, ele começa a falar assim, você gosta de mim mesmo? Manda alguma coisa aí mais picante, vai. Aí ela faz o bico de pato. Aí ele fala, boa, legal, ficou bonito, ficou sexy, hein? Nossa, você tá uma gata mesmo. Mas eu queria um pouquinho mais, vai, quem sabe um pouquinho mais? E aí ela coloca o dedinho na boca. E ela vai melhorando. E, não, você pode ir mais, eu sei que você pode ir mais, você é muito sexy, você é muito gata. E aí ela posta uma foto nua para ele. Gente, eu estou falando disso porque eu já atendi casos desse na igreja onde eu trabalhei. Então é importante falar disso porque eu já estive envolvido numa situação dessa e vendo a vergonha dos pais e a vergonha dessa menina de 14 anos de idade que enviou uma foto nua para o seu paquera porque ela queria conquistá-lo com o seu corpo. E sabe o que esse paquera fez? Imediatamente jogou no grupo da escola, jogou no grupo de seus amigos, e essa menina queria se suicidar. Tomou comprimidos, remédios, os pais entraram a tempo com providência e conseguiram resgatá-la. Mandaram ela fora da cidade um pouco por um período para abaixar a poeira, e até hoje ela tem a sua foto circulando entre os WhatsApps, porque a família entrou com um pedido para tirar da internet, só que do WhatsApp não dá para tirar, gente. Então, adolescente, pelo amor de Deus, você vai destruir a imagem da sua família, a sua imagem com seus nudes. Não caia nessa tolice. Isso acontece com muita frequência. Cerca de 26% dos adolescentes nossos hoje, 26%, já ou postaram uma foto nude de um amigo, ou já compartilharam, ou já tiraram. 26%. Cada 10 jovens, pelo menos quase 3 deles, estão envolvidos em compartilhar fotos nudes dos seus amigos. Gente, isso é sério. Não caia nessa tolice. Não caia nessa bobagem. E a outra palavra é sexting, que é uma palavra americana que significa sexy com mensagem. Mensagem sexy. Ou seja, as adolescentes, elas
ou os jovens, eles estão fazendo filmagens de suas relações sexuais para simplesmente agradar o seu parceiro, e o seu parceiro depois posta nas redes sociais e divulga nos grupos de rede social. Gente, é o que está acontecendo hoje. São palavras hoje que estão no vocabulário dos nossos jovens. E aí, manda um nude para mim. E aí, vamos fazer um sexting. Essas são as palavras que já fazem parte do nosso vocabulário. Pais, olhe com atenção. Sabe, a orientação, eu vou chegar daqui a pouco, mas a orientação é: pega o celular do seu filho de vez em quando, no susto, me dá seu celular. Isso não é ser ditador, isso não é ser tirano. Em casa não tem violação de privacidade. Em casa não existe violação de privacidade. Em família não tem violação de privacidade. Pega, hoje eu quero ver seu celular. Não, eu quero ver seu celular hoje. É meu direito, sou seu pai, que em casa não tem privacidade. E olha o que foi a última postagem que ela fez. Olha na galeria de imagens. Olha nas mensagens. Então cuidado, mas pega em cima, pega no flagra. Um tempo atrás, uma mãe pegou o celular da sua filha no susto. A filha entrou e falou assim: me dá o seu celular hoje? Não, mãe, não. Me dá o seu celular? Não, mãe, me dá o seu celular. E a menina entregou chorando. O que ela pegou? Uma conversa de uma professora de inglês dela, que estava lésbica, que estava dando em cima dela, uma menina de 13 anos de idade e uma professora de 23 anos de idade. Isso configura como aliciamento de menor, da reclusão, é crime. E essa mulher estava aliciando a sua filha, que já estava a ponto de ter um caso homossexual com a sua professora de inglês. Então, pai e mãe, olhe o celular dos seus filhos. Isso não é uma fortaleza que eles dominam para eles, e nem pode ser. Este deve ser, na família deve ser público. O que o seu filho não pode digitar, então ele não pode ter o celular. O que ele não pode mostrar, então ele não pode digitar. Isso é: ah, pastor, mas os meus filhos precisam ter privacidade. Claro que precisam. Se eles querem privacidade, liga para o amigo, pode ligar. Mas o celular você precisa monitorar as conversas, monitorar, e nós vamos falar sobre isso para encerrar daqui a pouquinho. O WhatsApp é crime, dependendo de como você usa. Olha só, divulgação de selfies eróticas, do sexo. Imagens eróticas, vídeos eróticos, sem consentimento do dono, pode ser interpretada como crime pela justiça, de acordo com várias leis. O ato pode ser classificado como difamação e injúria, segundo os artigos que você vê em tela. Quando envolve adolescentes, então o crime é mais grave ainda. Prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, multa para a publicação de materiais que contenham cenas menores com menores de 18 anos, segundo o artigo 241. Se você armazena nudes de jovens, de adolescentes com menores de 18 anos, já configura-se como pedofilia. Você já pode ser enquadrado como um pedófilo. Há pouco tempo agora, essa semana, uma quadrilha no interior do estado de São Paulo foi presa pela Polícia Federal. De repente, eles estavam divulgando nudes de adolescentes na internet entre os grupos de WhatsApp. Um estudante de medicina de 23 anos e um ex-diretor de escola de 70 anos de idade estavam no meio desse grupo. Então, pessoal, não deixe ninguém abaixo de suspeita. Nesse círculo vicioso, todos são suspeitos, porque todos podem estar cometendo crimes. Armazenar pornografia, compartilhar, enviar e divulgar é crime. Você pode estar respondendo e a Polícia Federal pode bater na sua porta sem mais e sem menos e pode te levar em cana. Agora, continuando com os prejuízos, desculpe, esses nós já falamos. Grupos. Como lidar com grupos, pastor? Evite mensagem irrelevante. Bom dia. Bom dia. Porque o grupo é uma chatice, gente, se não for usado bem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem um bom dia, tem um ótimo dia. Gente, não precisa disso nos grupos. Saiba usar bem os grupos. Respeite o horário comercial. 5:30 da manhã. Bom dia. Hoje eu tô... Ninguém precisa saber que você levanta às 5 horas da manhã. Tem outro que levanta às 8. E daí? O problema é de cada um. Respeite o horário comercial nos grupos. Sem correntes, pelo amor de Deus. Se você enviar isso para 25 amigos, não vai acontecer nada, entendeu? O máximo que vai acontecer é você ter um vírus no seu celular, a sua conta de cartão de crédito ser clonada e tudo mais, porque as pessoas, os hackers, eles vão rastreando as mensagens enviadas e o máximo que pode fazer é acontecer isso. Delete correntes, não envie correntes. Até porque, né, irmãos, nós somos crentes, né? A gente não acredita nesse negócio aí, né? Envie esse WhatsApp 25 amigos e você vai receber uma surpresa hoje. Eu recebo no meu grupo, gente, de gente da igreja. Irmão, por favor, né? Tenha paciência, tenha dó. Corrente não é de Deus, pessoal, tá bom? Não compartilhe no grupo correntes. Isso não dá certo, não funciona. Não escreva em caixa alta. Para que a gente escreve em caixa alta? Quando a gente está nervoso, gente. É para isso. Então tem gente que escreve em caixa alta no grupo e deixa uma situação meio estranha.
Não vou na igreja. E eles escrevem em caixa alta. Todo mundo fala assim, rapaz, será que ele está bravo? Será que ele está bravo com a igreja, com a gente? Olha um exemplo disso. Viu? Vini, onde vocês estão? Aí ela escreve em caixa alta. Estamos perto do palco, do lado direito. E você? Ah, eu também, em caixa alta. Cadê você? Está me vendo? Calma, estou indo. Eu estou calma. Por que eu não estaria calma? Está escrevendo tudo com caixa alta, até parece que está me gritando por aqui. Então, cuidado como você escreve, porque é a interpretação que se dá. Você deixa o grupo meio numa situação desconfortável. Parece que está chateado, parece que está gritando, parece que está bravo. Não escreva em caixa alta. Evite os memes. O que são os memes? Sabe aquele negócio assim? Sai da frente, Satanás. Você já compartilhou isso aí, não compartilhou esses memes? Memes são vídeos que tornam rapidamente populares ou imagens. Gente, cuidado com esses memes. Evite compartilhar em grupo isso. Se você acha que alguém vai gostar, manda para essa pessoa, não manda para o grupo. Eu estou falando que eu sou usuário de grupo, pessoal. Tá? E eu vejo muitas coisas disso no grupo. Não mande para o grupo, mande para quem você acha que vai gostar. Porque tem coisas, por exemplo, que eu acho horrível, detesto e acho que é uma indelicadeza você postar num grupo. Não envie fotos ou vídeos de acidentes. Rapaz, aconteceu um acidente em Sertanópolis. Dá uma olhada no estrago. Rapaz, eu não quero ver aquilo. Eu tenho estômago fraco. Não manda para mim, não. Não manda no grupo isso. Polícia persegue 2 bandidos e mata um na estrada de 1º de maio. Veja a foto. Eu não quero essa imagem. Por favor, não mande no meu grupo que eu estou, porque eu não quero ver. Entendeu? Então evite essas fotos, isso é indelicado, gente. Para que isso? A vida, teve um acidente, muito cuidado por passar lá, mas não posta foto de acidente. Pornografia jamais, você já sabe disso. E não saia do grupo em momentos de crise. Isso irrita, gente, não irrita? Fulano saiu do grupo. Tenha dó. Resolva seu conflito, a sua crise existencial, o problema é seu. Mas não saia do grupo porque você ficou chateado. Fulano saiu do grupo. Não faça isso, é feio. Então, a nossa forma de lidar com o grupo hoje está comprometendo nossos relacionamentos. E aí eu vou encerrar nesses 2 minutos finais. Orientações para a família. Disciplinem, supervisionem, converse com seus filhos a respeito. Estejam atentos a isso. Dê horas, se for preciso, para o seu adolescente que gosta de usar, dê hora para usar. Você vai usar das 6 às 7, das 6 às 8, você vai responder na hora do almoço, depois à noite. Dê horas, disciplina, é uma alternativa. Diga adeus a senhas e celulares escondidos. Adeus. Não é adeus, mas tchau, tchau. Não coloque senha no seu celular, marido. Proteja-se. Deixe o seu celular em cima da escrivaninha da sua casa. Não coloque senha no seu celular, esposa. Não deixe seus filhos colocarem senha nos seus celulares, que você não saiba. Todos têm que compartilhar. Ninguém pode esconder nada um do outro da família, somos família. Não tem privacidade entre casal. Porque se o seu marido está com senha no celular, escondendo no bolso, escondendo embaixo do travesseiro, levando para o banheiro, olha, é melhor você ficar atento. E se a sua esposa está fazendo o mesmo, é melhor ficar atento. Diga adeus às senhas. Não podemos tolerar isso. É uma proteção para a sua família. Discipline o uso no trabalho e em casa. Escolha a hora que você vai ver o WhatsApp. Porque toda vez que você olhar, vai ter alguma coisa para você fazer. Não é verdade? Toda vez que você olhar, vai ter alguma pessoa para você responder, alguma coisa para você fazer. Então, coloque horário. Eu vou responder às 11 horas da manhã, e vou responder às 6 horas da tarde, e vou responder às 10 horas da noite. É esse horário que eu vou responder. Eu posso até ver, mas eu vou responder nesses horários. Então, cuidado. Discipline seu horário. Porque você chega em casa, seus filhos estão esperando para você. É o que eu vejo com as minhas crianças. Meus filhos estão esperando por mim, eu chego em casa e vejo, preciso falar. E eles, pai. Eu preciso ver. E eu, pai. E eu não consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, discipline o horário. Escolha horário para usar. É muito bom o WhatsApp, mas discipline o horário. Sempre esforce pelo contato visual e pessoal, certo? Prefira o contato visual e pessoal, ao invés de ficar vivendo a virtualidade. Não cultive amizades com sexo oposto. Não fique de brincadeirinha com sexo oposto, você que é casado, no celular. Não sei o que, está bonita hoje, hein? Então você gostou? Meu marido não falou nada. Não, mas eu sempre te achei bonita. E aí vai, gente. Aí vai. Não cultive amizades com sexo oposto no celular. Esposa, não deixe isso acontecer no seu marido. E marido, não deixe isso acontecer com a sua esposa. Fiscalize, olhe. Não é ter crise de ciúme. Não é ser controladora. Mas é simplesmente estar juntos. Porque isso pode esconder algumas coisas que são traiçoeiras para o casamento. Desligue o celular nos dias de descanso. Desligue o celular nos dias de descanso. Aproveite a sua vida. Desligue o celular. Conecte-se e viva.
o vídeo final e a gente vai encerrar. Tá joia? Esse vídeo final e nós já vamos encerrar. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hope for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Can you imagine when this race is run? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, getting in tune. Music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever. Summer like water, summer like the heat. Summer the melody, summer the beats. Sooner or later they'll all be gone. Why don't we stay young? It's hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth is like diamonds in the sun. Diamonds are forever. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Amém. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos pedir a instrução da Tua presença. A gente precisa aprender a desconectar desse mundo para a gente conectar a vida novamente. Nós estamos perdendo os melhores momentos da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, no relacionamento com os nossos pais, com nossos cônjuges. Ah, Senhor, quantas coisas nós estamos perdendo nesse mundo que está nos tomando e nos dominando. Tua palavra diz, Pai, que a verdade é que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. E todas as coisas são lícitas, mas a gente não será dominado por nenhuma delas. Ajude-nos a dominar o ímpeto da conectividade. Ajude-nos a usar bem esse dispositivo, Deus, que facilitou a comunicação, mas para que possamos atrair a bênção do Senhor para a nossa casa e não a maldição. Protege pais, filhos, nossos adolescentes principalmente.
Preserve e livre de suas imagens serem transferidas para lugares, ó Deus, que possam expressar o pecado, a tristeza, o sofrimento, mas que, ó Deus, o Senhor preserve as nossas casas, sempre no cuidado, nunca na tirania, não no regime ditatorial, mas no pastoreio dos filhos, no pastoreio dos cônjuges, no cuidado uns pelos com os outros, não crises de ciúme, nem acessos de raiva, mas o cuidado na casa da conectividade. Abençoe, Deus, a nossa igreja e ajude-nos a ser um exemplo disso nas nossas casas, para que possamos saber conectar na hora devida, desconectar para experimentar o melhor da vida. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, dando sempre sabedoria e instrução, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, tá? Uma boa semana. Perdoe alguns minutinhos que nós passamos do horário. Semana que vem, discípulo radical, a gente se vê aqui, tá? Deus abençoe. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love.